para a glória de Deus. Bíblia, papel e caneta, né? E vamos mais um apostolado do Ministério Graça e Apostolado MGA Manaus. Oramos. Obrigado, Senhor, por estar, Pai, presente em nossas vidas, porque o Teu Espírito já está, e Ele já habita, e Ele manifesta, e Ele testifica, porque já está em nós, porque já habita em nós. Há uma unção predestinada sobre a vida de cada um daqueles que são eleitos, escolhidos e predestinados, desde antes da fundação do mundo, para receberem a graça e o apostolado. Que essa unção manifeste na vida dos que são verdadeiramente escolhidos e predestinados, e que manifeste para a glória de Deus, que testifique, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E assim como o Senhor testificou com eles, com milagres, com sinais, com prodígios, Tu és o mesmo que testifica hoje, em graça, neste ano, neste tempo, nesta nova aliança, neste dia chamado hoje. E eu declaro, Pai, que o meu trabalho não é em vão, para a glória de Deus, porque a Tua palavra ela não volta vazia, Abba, Pai. E assim eu declaro que haja ministração de anjos durante a ministração e que haja testificação do Espírito Santo de Deus na vida daqueles que são escolhidos e predestinados para receber a graça do apostolado. E isso para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo e esse ressuscitado, para a glória de Deus. Abba, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus pela vida dos eleitos. Amados, nós vamos a mais um estudo do Ministério MGA Manaus. Glória a Deus pela sua vida. E o nosso tema de hoje: mudaram a verdade de Deus em mentira. Amados, quando eu falo mudaram a verdade de Deus em mentira, eu estou falando do sistema religioso em geral, amados. Porque o sistema religioso, amado, ele é composto, né, de uma ramificação que vai se ramificando, né? Seja protestante, né? Seja luterana, né? Seja adventista, seja a denominação que for, amados. É uma ramificação, ou seja, criaram um folhetim, né, de mentiras, de interpretações, e mudaram a verdade de Deus, né, em mentira. Ou seja, trocaram a verdade do que está escrito para criarem, né, um folhetim, ou seja, para se ramificar em doutrinas de homens e não doutrina de Cristo, amado. Ou seja, uma falsa interpretação. Em vez de pregar o Cristo, o ressuscitado, pregam as suas interpretações. E nós veremos alguns versículos, né, para que nós possamos estudar um estudo em graça desse tema, que é mudaram a verdade de Deus em mentira. A verdade de Deus, amados, é o que está escrito, é o Evangelho da Graça, é agora o que está prevalecendo nos dias de hoje, amados, porque não existe a terceira aliança, amados. Só existe duas alianças. A primeira, que foi, né, antes de Cristo, que ainda vigorava a lei, e agora a segunda aliança, que é a graça de Deus. É o que Cristo já fez. Não existe outra aliança, amados, porque Jesus é o alfa e o ômega, é o princípio, é o fim. Não vem mais nada depois de Cristo. Nós vamos ler Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 20 e o versículo é o 29. Vamos começar com o que Paulo falou sobre esse tema.
Atos 20 e versículo 29. Paulo falando: sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Então, amados, aqui Paulo já dizia que depois da minha partida, ou seja, depois que ele morrer, entrariam lobos, ou seja, lobos disfarçados de ovelha. Ou seja, é aquele lobo que está com a Bíblia na mão, é aquele lobo que lê a Bíblia, que lê a palavra, amados, mas ele tem a sua interpretação, amados. Não é aquilo que está escrito, porque mudaram a verdade de Deus, né, em mentira, ou seja, trazendo a persuasão, mentiras, vã sutileza para a vida das ovelhas. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Se Paulo falou isso há mais de 2000 anos atrás, imagine hoje, que são incontáveis os ministérios do sistema religioso, né? Só aqui no meu bairro são incontáveis. Na minha rua, né? Eu acredito que com esse ministério é o quarto, que tem só aqui, né? Que são ministérios, né? Então, em Manaus, só existe um ministério em graça que prega o Evangelho da Graça de Deus, que é o Ministério MGA Graça e Apostolado, mas eu não conheço nenhum outro ministério. Não estou querendo dizer, nem falar que o Ministério Graça e Apostolado é o único que tem a verdade. Eu estou falando que prega a verdade do Cristo ressuscitado, amados. Nós pregamos, anunciamos o Cristo, o ressuscitado, amados. Quem testifica, amados, na vida das ovelhas é o Espírito Santo de Deus. Ele testifica na sua vida. Então, aqui Paulo deixou claro que foi depois da partida dele entrarão lobos cruéis, não pouparão o rebanho. Vocês imaginam que agora ainda não continua entrando. Quantas e quantas denominações vieram, estão vindo e ainda virão, né? Porque eu vejo aí muitos supermercados fecham, aí abrem uma igrejinha, né? Uma casa de show fecham, abre um outro ministério, né? Não é errado, amados, abrir ministério. O que é errado, amados, é mudar a palavra de Deus, mudar a verdade de Deus com mentiras, amados. Isso aqui é errado, amados. Ou seja, levar as ovelhas de Deus a crerem em mentiras, ou seja, em interpretações de homens e não no que está escrito. Então, se Paulo falou que entrariam esses lobos, claro que nos dias de hoje existem muitos lobos. Vamos acompanhar outro versículo com essa leitura, Romanos 1 e 25. Romanos 1 e o versículo 25. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Esse é o nosso versículo chave, né? Mudaram a verdade de Deus em mentira. Ou seja, depois da partida, né? E isso ia acontecer, mas já estava acontecendo antes mesmo dele partir, porque isso já vinha, né, de muitos tempos atrás, né? E Paulo já estava dizendo que depois da partida dele, ou seja, iria manter, mudando a verdade de Deus. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Honraram e serviram criatura. Ou seja, honrar e servir criaturas são homens, são doutrinas de homens, amados. Em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Então, amados, mudaram a verdade do Criador, ou seja, mudaram
a verdade de Deus, mudaram o Evangelho da Graça, amados. Porque o Evangelho da Graça, aquilo que Cristo já fez, aquilo que Deus revelou para Paulo, diz que você é salvo pela graça, né? Mas mudaram a verdade em mentira, dizendo que você precisa fazer obras, que o sangue de Jesus, ele perdeu a validade. Se você não aceitar, você vai para o inferno. Ou seja, eles colocam, né, ali um folhetim de quem vai para o céu e de quem vai para o inferno, né? É o sistema que diz quem vai para o céu e quem vai para o inferno, de acordo com as atitudes das pessoas. Mas não é isso que está escrito, amados, porque mudaram a verdade de Deus em mentira. Não é isso que está escrito. O que está escrito é que mudaram a verdade em mentiras, amados. Então, que você receba a graça, receba o apostolado, para você ser livre e viver verdadeiramente em graça e honrando ao nosso Deus. Aqui na parte B, honraram e serviram a criaturas em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Ou seja, no lugar de Deus, colocaram a religião. Em muitos ministérios que eu já fui pentecostal, eu já fui tradicional, eu já fui batista, em muitos ministérios eu já vi colocarem o estatuto da igreja acima da Bíblia, acima da palavra de Deus, acima de Deus, né? Colocando disciplinas, né? Fazendo vários tipos de disciplina com relação à ovelha, amados. E muitas vezes até excluindo as ovelhas, né? Colocando ali verdadeiras disciplinas abusivas na ovelha. Então, mudaram a verdade de Deus com mentira, amados. Então, aqui Paulo já está deixando claro isso para nós, com doutrinas de homens. Vamos ver ainda aqui 2 Pedro, capítulo é o 2 e o versículo é o 3. Segunda Pedro, capítulo é o 2 e o versículo é o 3. Por ganância vos explorarão com palavras fingidas. Para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ou seja, por ganância vos explorarão com palavras fingidas. Ou seja, é por ganância, amados, que há uma exploração diante das ramificações, diante de vários ministérios. Ou seja, é a ganância. Em vez de pregarem que você é salvo pela graça, eles falam que há um demônio na sua vida. Aí eles te dão um problema e te dão uma solução. Qual é a solução? 7 sexta-feira da libertação. Uma semana da campanha para você ser liberto, né? E aí você vai colocar a oferta de sacrifício. Você vai participar e você vai fazer sacrifício. Ou seja, por ganância, né, amados? Porque pregar a graça não dá dinheiro, amados. Porque na graça você não é obrigado a nada. Você é salvo pela graça, o seu espírito é salvo, né? A carne vai para o pó e o espírito vai para Deus. Você é salvo pela graça, você não precisa fazer nada. Mas você precisa viver por fé, amados, né? E para você viver por fé e para você reinar em vida, você precisa do perfeito entendimento, para você ser livre dos grilhões, né? Os grilhões
do sistema religioso, que é um dos grilhões aprisionador, que é o sistema religioso, amados. E que você receba o perfeito entendimento para que você se livre da ganância, como Paulo diz aqui. Por ganância vos explorarão com palavras fingidas. Eles não vão dizer que você é salvo pela graça. É mais fácil dizer que o demônio está na sua vida e depois vamos tirar. Aí vamos colocar uma campanha. Ou então sexta-feira. Ou seja, dá um problema e dá uma solução. Enquanto que você é salvo pela graça, amados. Ou então fazer uma campanha e, por ganância, vamos fazer uma campanha da prosperidade para Deus lhe abençoar. E nessa campanha você vai fazer a oferta do sacrifício. Ou seja, por ganância fingida, com palavras fingidas, como Paulo está falando. Por ganância vos explorarão com palavras fingidas, amados. Enquanto que Efésios 1:3 fala que nós somos salvos pela graça de Deus. Glória a Deus. Então você é salvo, meu amado. Você é salvo, minha amada, pela graça de Deus. Você não tem que fazer campanha para você ser abençoado e dar ouvidos aos gananciosos, exploradores da fé, para que você seja abençoado. Você já é salvo, né? Abençoado, você é abençoado em Cristo. A bênção financeira, ela virá, amados, né? Quando você começar a semear, né? Aquilo que você semeia, você colhe. Deus te dará sabedoria, te dará a administração. Ele te guiará, Ele te ensinará. Ele estará contigo, meu amado. Ele estará contigo, minha amada, te dando a capacidade para que você prospere. E tudo que você faça, você vai prosperar. Então, buscar em primeiro lugar o reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Porque o sistema religioso, ele te induz a buscar primeiro a prosperidade, primeiro a bênção, né? Nada do abençoador. Então, amados, nós em graça vivemos por fé, amado, crendo que Deus é provedor. Estamos doentes, estamos enfermos, cremos que Deus é poderoso para fazer. Estamos apertados financeiramente, cremos que Deus é poderoso. Cremos que há anjos ministrando em nosso favor. Cremos que todas as coisas colaborarão e contribuirão para o nosso bem. Cremos que somos mais do que vencedores. Cremos que todas as coisas nós podemos, amados, em Cristo que nos fortalece. Então, isso é viver por fé, amados. É diferente de você barganhar em um sistema onde mudar a verdade de Deus é mentira. Em campanhas, né? Quantas campanhas eu participei, né? Quantos encontros com Deus que eu fui, reencontro, resgatão, encontro de santidade, encontro com o Espírito Santo. E tudo isso, valores para pagar, valores. Então, amados, seminários, quantos seminários teológicos eu participei, gerando renda, escola, né? Várias escolas, né? Antes de eu me converter, né? A graça, me converter que eu falo é mudança de mente transformada, né? Eu fazia para me receber e hoje em graça, amados, eu desfruto da graça. Eu vou dormir crendo que amanhã vai ser um dia melhor, amados. Que amanhã, Jesus falou para não se preocupar com o dia de amanhã. Viver cada dia, baixa cada dia o seu mal. Então, amanhã pertence a Deus. O hoje, eu vou viver o hoje, amados. E Paulo nos diz para em tudo nós darmos graças. Então, mas o sistema religioso não. Quando eu participava de um culto de oração, qual é o seu problema? Qual é o seu problema para nós orar? Qual é o seu problema que nós vamos orar? Ou seja, era o pastor que tinha o poder de orar pelo problema de cada um.
Amados, o Espírito Santo de Deus habita, está conosco, individualmente está na vida de cada um. Ore, meu amado, ore, minha amada, fale com Deus, né? Diga para Ele sabe o que você precisa, Ele sabe do que você necessita, mas Deus tem princípios. O justo viverá da fé. Fé, meu amado, é hoje você crer, é hoje você fazer suas confissões, é você falar com os anjos, né? É você estar ali orando, né? Intercedendo por uma outra situação e realmente nós estamos aqui sujeitos, né? Eu estava ouvindo a rádio essa semana e eu ouvi uma pregação que o apóstolo falava assim: você tem um problema, mas vai encontrar alguém que tem um problema maior do que o seu e um que tem menor, né? Então, tipo assim, ou você está à frente de alguém, ou está no lado de alguém, ou está no meio de alguém, mas ninguém tem nenhum problema, amados. Para não ter nenhum problema, só quando nós partirmos, só na eternidade, porque aqui a gente resolve um problema, parece outro, resolve um problema, parece outro. Em graça nós descansamos em Deus, entregamos para Deus, amados. O Espírito Santo, Ele nos ajuda, Ele intercede por nós. Deus quer, amados, que eu e você vivam por fé, sendo guiados pelo Espírito Santo, dirigidos pelo Espírito Santo, vivendo por fé e não vivendo nessas barganhas onde mudaram a verdade de Deus com mentiras. Vamos ler Jeremias 2:13. Jeremias 2:13. O meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Ou seja, o povo de Deus deixaram a palavra de Deus. O povo de Deus deixou de viver por fé para viver, amados, debaixo de barganhas, debaixo dos gananciosos da fé, amados, né? Porque eu já vi muitas vezes as pessoas até darem o testemunho, né? Tem dias que eu ia para o ministério, era só testemunho. Eu fui para a igreja, eu ofertei, vamos dizer, eu ofertei R$100 e Deus me abençoou com 1.000 e vai falando aquelas outras coisas. Aí outro vem, cadê a palavra de Deus, amado? É só testemunho? Nós temos que falar de Cristo, falar da palavra de Deus. Isso não é evangelho. Não que esteja errado de eu contar um testemunho, não que esteja errado de eu falar do que Deus fez na minha vida. Mas se eu vier aqui e só contar algo do que Deus fez, né? Se eu vier aqui colocar uma fila aqui só para falar de testemunho, como que o Espírito Santo vai testificar, amados? O Espírito Santo vai testificar da palavra de Deus, do Espírito de Deus, amados. Então, você precisa falar do Evangelho, falar da palavra de Deus e não omitir o Evangelho, não omitir a palavra de Deus, como o sistema religioso mudou a verdade de Deus em mentiras, amados. Então não queira, mudar a rota, deixar de viver por fé para viver de obras. Vamos ler Romanos 11:6. Romanos 11:6.
Se, porém, é pela graça, já não é por obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Amados, a vida por fé, a vida em graça, ela é totalmente uma vida espiritual, amados. Nós pregamos e anunciamos para o espírito das ovelhas. O sistema religioso mudou a verdade em mentira, dizendo que você tem que ceiar para você ter comunhão com Deus, dizendo que você tem que tomar um suco, comer um pão para você ter comunhão com o Espírito Santo, que você tem que se batizar, que você tem que fazer oferta de sacrifício para Deus te abençoar. Mudaram a verdade de Deus, amados, com mentiras. Porque se, porém, é pela graça, já não é mais pelas obras, é por fé, amados. Na graça é por fé. Nós agora, amados, estamos em graça na nova aliança do Cristo ressuscitado. De outra maneira, a graça já não é graça. Se eu falar que você precisa aceitar Jesus para ser salvo, isso já é uma obra. Então a graça já não é graça. Então o que Cristo fez na cruz já não tem mais validade. É isso que quer dizer, amado. Ou seja, a graça ela é espiritual, ou seja, é fé. Enquanto que a lei tinha que fazer, né? Porque aquela mulher prostituta ia ser apedrejada, Jesus deu livramento e disse para ela: não pequeis mais, vá, os teus pecados estão perdoados. Aquele pecado, amados, naquele tempo, era o pecado da lei ainda, era o pecado carnal. E Jesus foi claro dizer para ela: não pequeis mais. Porque se ela fosse pecar, ela ia ser apedrejada. Corria o risco de no dia dela ser apedrejada, ele não estar por perto. Então, é claro que foi um conselho, né? Então, fica claro, amados, que agora na graça é uma lei espiritual. Nós não vivemos mais de obras, nós vivemos da fé, vivemos pela graça. E o Evangelho agora é para o nosso espírito, ele é espiritual, não é carnal. Se aonde você estiver, amados, ouvindo essa palavra de Deus, estão querendo te convencer que você precisa fazer uma campanha para você ser abençoado, que você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, que é uma obra, né? Então, estão pregando para a sua carne. Isso são obras, isso é lei. Isso não é graça do Cristo ressuscitado. Porque mudaram a verdade da palavra de Deus com mentiras. Então, amados, nós não podemos trocar o Evangelho da graça, o Evangelho do Cristo ressuscitado por objetos, por algo ungido, consagrados. Isso quer dizer, em muitos ministérios, eles dão uma rosa, dão um sabonete, uma toalhinha, né, um pedaço de lenço. Eu já vi muitas coisas, né? Ainda que seja um copo com água. Então, amados, não troque o Evangelho da graça, a vida em graça, por fé, por nada ungido, nada consagrado. Antigamente, eles querem fazer o errado, amados. Porque o que era consagrado antigamente era o santuário de Deus. Porque o lugar habitava o pecado. Então tinha que consagrar todos os utensílios do santuário, consagrar com óleo, porque o óleo representava o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não habitava na vida de nenhum ser humano naquele tempo. Ele manifestava, né? Manifestava, mas não habitava, como hoje habita. E o templo foi rasgado e hoje ele mora em nós. Então não precisa mais ungir o que está consagrado. Então, eles fazem errado porque o ungido era o santuário, amados. Era o santuário. A única vez que eu vi ungir umbrais da casa foi naquela época lá do Egito. Mas foi um momento único.
Aí daí eles fazem regra doutrinária, né? Tem que consagrar a casa. Ah, minha casa é nova, vou ungir, vou consagrar. Eu comprei alguma coisa, vou ungir, vou consagrar ao Senhor. Amados, tudo é de Deus. Quando você adquire um carro, uma casa, antes de ser sua, ela já é de Deus, porque tudo é de Deus. Porque nu nós viemos e nu voltaremos, amados. Nós não temos nada aqui, nos concedido por um pouco de tempo. Eu não sei o tempo que nós teremos aqui, né? Eu já vou fazer 52 esse mês, né? É o meu mês, o mês de agosto, né? Mas cada um tem o seu tempo, amados. Então desfrute da graça, desfrute daquilo que Deus tem para você, amados, porque não precisamos consagrar nada, porque isso são obras, ou seja, mudaram a verdade, fazem o errado, é errado, amados. Então te ensino a ungir, te ensino a consagrar, te ensino a levar para casa. Isso se chama feitiçaria, amados, obras da carne, né? Está em Gálatas 5. Isso são obras da carne. Então, um cego guiado por outro cairá no mesmo buraco, ou seja, ficará sem entendimento, amados. Por isso você precisa ter os olhos iluminados da graça de Deus através do Espírito Santo de Deus, através de você receber a graça e o apostolado na sua vida. Glória a Deus. Papai. Gálatas 2:21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém de lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, amado, não anule a graça de Deus, querendo levar feitiçaria para dentro da sua casa, amados. Porque, assim como no Egito, Deus abominou ídolos, né, que fizeram estátua de ouro, Deus abomina, amados, a feitiçaria. Se você está levando para sua casa coisas ungidas, coisas consagradas, né? Ainda hoje Deus abomina. Você é salvo pela graça? Glória a Deus, né? Mas isso são obras carnais, obras da carne, obras reprovadas por Deus. E você praticando, amados, obras e não vivendo por fé, né? Deus, né? Ele é rico em amor, em graça, amados. Mas nós precisamos reinar em vida. Para que você precise reinar em vida, você precisa conhecer a verdade, a graça, o apostolado em sua vida. Então não anule mais, amados. Não leve coisas ungidas, não leve coisas consagradas, né? Utensílios para o seu lar. Viva por fé, amados, porque já estão mudando. No tempo de Paulo e hoje continua. Mudaram a verdade de Deus em mentira e continua ainda mudando nos dias de hoje. Mateus 7,15. Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas que vêm até a vós, disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Ou seja, são falsos profetas, estão com a Bíblia na mão, tem uma placa na frente, né, com os dias e os horários de culto, mas estão falando que o diabo está na sua vida, enquanto que o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Ou seja, mudaram a verdade de Deus em mentira, amados. Porque por dentro são lobos devoradores, são gananciosos, né? São roubadores.
manipuladores, né, da fé para ganhar com lucro, são gananciosos. Eles querem tirar a lã da ovelha, né, para que a ovelha creia nas suas mentiras. Então tenha muito cuidado, amados, que ainda nos dias de hoje mudaram a verdade de Deus em mentira. 1 João 8,32, vamos já concluir. Aliás, não é 1 João não, é João 8,32. É o Evangelho de João mesmo, 8,32. Ele é um versículo muito conhecido. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amados, muitos até em alguns sistemas religiosos falam, leem esse versículo. O que é conhecer a verdade? Conhecer a Cristo, amado. É conhecer a graça. Conhecereis a verdade. Jesus é a verdade. E a verdade vos libertará. Então, amado, venha para a graça. Receba a graça. Receba o apostolado. Para que você reine em vida. E fique livre dos grilhões, das mentiras, dessas ramificações, amados, que estão mudando aí a verdade de Deus, a verdade de Cristo, com mentiras. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando eu estava no sistema religioso, quantas vezes eu li esse versículo? Quantas vezes eu li Hebreus 2,14? Quantas vezes eu li Efésios 2,8? E não aconteceu nada, porque a graça é uma revelação dada pelo Espírito Santo de Deus, que é dada por Deus pelo Espírito Santo. Então você precisa receber, conhecer, amados. Hoje eu estou aqui como ministra da palavra de Deus, como ministra de Cristo, amado, trazendo essas verdades que te libertam da mentira, do engano, das heresias, dos falsos ensinos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Receba, meu amado, receba, minha amada, essas verdades, para que você fique livre, desprendido. Porque quando eu não conhecia a verdade, eu tinha medo de perder a salvação. Eu tinha tanto medo que eu ia dormir, eu ia pedir perdão de Deus, eu não sei nem de quê. Eu só dizia, perdoe todos os meus pecados. E eu ainda dizia para Deus, os conscientes e os inconscientes. Porque consciente é que eu realmente pequei consciente. Inconsciente é que eu nem sei se eu pequei, porque Deus sabe, conhece o pensamento. Então eu já dizia logo, o consciente e o inconsciente, né? Aí eu já era todos os pecados. Quando eu lembrava, eu dava o nome aos bois, dizia quais eram. Eu morria de medo. Então, amado, pare, ouça, receba a graça, receba o apostolado, receba essas verdades que te libertam, amado, para que você reine em vida, para que você não fique subjugado, amado, a uma escravidão, com medo de demônios, com medo de perder a salvação. Pare e receba, amados. Vamos finalizar 2 Coríntios 13:8, para nós concluir e finalizar o apostolado de hoje. 2 Coríntios 13:8. Segunda Coríntios 13:8. Pois nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Então ninguém pode nada, meu amado, contra a verdade. A verdade que liberta, é a verdade que quebra os grilhões da mentira, amados. Então,
aonde você está, vivendo por mentira, seja liberto com a verdade que liberta, a verdade que te tira do aprisionamento. Pois nada podemos contra a verdade. Quem pode ser contra a verdade? Quem pode dizer que você não é salvo pela graça, que está escrito em Efésios 2:8, que você é salvo pela graça, né? Senão em favor da verdade. Então, amados, ninguém pode ir contra o que está escrito, porque se tiver escrito, nós cremos. Glória a Deus pela sua vida. Louvado seja Deus. Essa é a graça e esse é o apostolado, graça e paz. E aplaudo o Senhor pela ministração da sua palavra. Glória a Deus.